Olá, pessoal! Será que você já ouviu falar em algum desses termos? Resistência, reatância, impedância, condutância, susceptância e admitância. São termos comuns na área de eletricidade e às vezes causam conflitos, dúvidas, porque as palavras se assemelham, mas na verdade todos esses termos eles se referem aos elementos passivos de um circuito elétrico: resistor, capacitor e indutor. E por que são chamados de elementos passivos? Porque eles dissipam ou armazenam energia elétrica num circuito. Vamos então ao primeiro elemento, o resistor. Ora, ele é um elemento que dissipa energia na forma de calor. Ele gasta energia e ele é caracterizado por uma resistência. E qual a resposta dele em circuitos de corrente contínua e alternada? Ele impõe ao circuito uma resistência elétrica, medida em ohm. Mas o que vem a ser resistência elétrica? É a oposição à passagem de corrente. Simples, é isso que o resistor faz. Ele se opõe à passagem da corrente elétrica. E qual é o inverso dessa resistência elétrica? Chamamos condutância, medida em símens. E a expressão é essa: G, condutância, é o inverso da resistência elétrica. E agora temos o elemento capacitor. Ele é um elemento que armazena energia no campo elétrico. Lembre, o único elemento passivo que dissipa energia na forma de calor é o resistor. Já o capacitor armazena através do campo elétrico. E ele é caracterizado por uma capacitância medida em Faraday. E qual a resposta dele em circuitos de corrente contínua? No regime permanente, quando esse capacitor está carregado, ele funciona como uma chave aberta. Já no circuito de corrente alternada, ele impõe uma reatância capacitiva medida em ohm. E essa reatância capacitiva ela é inversamente proporcional à frequência da rede elétrica e à capacitância. Mas o que vem a ser reatância capacitiva? É a oposição à variação de tensão. Não é oposição à tensão, é a variação. Toda vez que a tensão varia em cima de um capacitor, teremos uma reatância capacitiva. E qual é o inverso dessa reatância capacitiva? É a susceptância. No caso, susceptância capacitiva medida em símens. E a expressão é B, susceptância, o inverso da reatância capacitiva. E por fim temos o indutor, que é uma bobina, um enrolamento. Ele armazena energia na forma de campo magnético e é caracterizado por uma indutância medida em Henry. Qual é a resposta do indutor em circuito de corrente contínua em regime permanente? Ele é análogo a uma chave fechada, um curto-circuito. Já em corrente alternada, ele impõe no circuito uma reatância indutiva medida em ohm. E essa reatância indutiva ela é diretamente proporcional à frequência da rede elétrica e também à indutância. Mas o que vem a ser reatância indutiva? É a oposição à variação da corrente. Grave esse termo, variação. Toda vez que passa uma corrente elétrica no circuito, a oposição pura e simples chama-se resistência. Mas quando essa corrente elétrica varia num circuito, temos então a reatância indutiva. E qual é o inverso dessa reatância indutiva? Chamamos susceptância. Nesse caso, susceptância indutiva medida em símens. B, a susceptância é igual ao inverso da reatância indutiva. E agora vamos falar sobre impedância. O que vem a ser impedância? É o somatório de todas as oposições: resistência, reatância capacitiva e reatância indutiva. Mas só faz sentido falar de impedância em circuitos de corrente alternada. Sabe por quê? Porque em circuitos de corrente contínua não há variação de tensão, então não existe reatância capacitiva. Também não há variação de corrente elétrica, então não há reatância indutiva. Ou seja, a impedância em circuitos de corrente contínua ela se resume à resistência. Mas vamos então tratar em circuitos de corrente alternada. Em notação complexa, essa impedância é o somatório da resistência mais a reatância indutiva, JXL, mais a reatância capacitiva, menos JXC. E na forma algébrica, a impedância nada mais é que a raiz quadrada
da soma dos quadrados da resistência e da diferença entre reatância indutiva e capacitiva. E qual será o inverso da impedância? Chamamos admitância Y, o inverso da impedância, também medida em sims. Resumindo, pessoal, condutância é o inverso da resistência, susceptância, o inverso da reatância e admitância, o inverso da impedância. Mas por que trabalhar com esses inversos? Para facilitar os cálculos nos circuitos, nas modelagens. Por exemplo, a corrente elétrica, pela lei de Ohm, é a tensão dividida pela impedância. Mas como o inverso da impedância é a admitância, podemos então dizer que a corrente elétrica é o produto da tensão pela admitância. Outra forma, por exemplo, o resistor equivalente de resistências em paralelo é o inverso da soma dos inversos. Mas como o inverso do resistor é a condutância, podemos simplificar. A resistência equivalente é o inverso da soma das condutâncias. Então, a depender do cálculo, a depender da aplicação, fica mais fácil trabalhar com os elementos inversos. Valeu, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo. Forte abraço e bons estudos!